Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Evangelho de Mateus, capítulo 27, do versículo 62 ao 66. Nos diz assim: no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro, como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Jesus, que essa palavra seja para a tua glória. Que assim seja. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Muito bem, meus amados. Hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre um assunto que não é muito falado nas igrejas e que eu acredito que você já saiba, mas tem pessoas que ainda não têm esse entendimento, que ainda não sabem disso. Então é importante a gente falar de novo, né? E o que eu quero te falar hoje aqui, quem sabe no primeiro momento você diga: não, pastora, mas isso não está certo. Mas o que eu quero te falar é a respeito da morte do Senhor Jesus e de que ele não foi sepultado. Quem sabe você diga: não, mas como assim? Se na Bíblia está escrito o sepultamento de Jesus, né? Mas você já vai entender aonde que eu quero chegar. Mas primeiro, então, nós temos que entender o seguinte: o Senhor Jesus, ele morreu na cruz, ressuscitou ao 3º dia, subiu ao céu, aonde ele está nesse momento à direita do Pai e da onde ele vai vir para nos buscar. Mas quando ele morreu, teve 2 detalhes muito interessantes, que às vezes as pessoas não se ligam disso, não param para pensar a respeito disso, que é o quê? Jesus morreu? Sim, com toda certeza. Só que tem um detalhe: o corpo dele não decompôs. Veja só, todos nós, seres humanos, temos, né, a certeza de que não vamos viver para sempre. E nós que estamos vivos agora e somos salvos, esperamos o arrebatamento. Amém? Mas nós não sabemos se vamos estar aqui ainda vivos no dia do arrebatamento. Então, a outra certeza que a gente tem é que um dia a gente vai morrer, né? E todo ser humano, quando morre, o corpo decompõe, ou seja, apodrece. O corpo apodrece, né? E por que isso? Porque a palavra do Senhor nos fala
em Romanos 6:23, de que o salário do pecado é a morte. Então, como nós pecamos, nós somos pecadores, então o que está preparado para o nosso corpo físico é a morte, é o resultado da morte. Qual é o resultado da morte? Apodrecer, decompor, né? E por quê? Porque nós somos pecadores. Agora veja só, o Senhor Jesus, nós sabemos, eu vivo falando isso aqui para vocês, que o Senhor Jesus nunca pecou. Então, como que ele pode ter morrido se o salário do pecado é a morte? Primeiro, porque ele assumiu os nossos pecados. Então, quando o Senhor Jesus morreu, ele não morreu porque ele era pecador e estava recebendo o salário pelo pecado. Não. Ele morreu no nosso lugar. Então, quem merecia estar morrendo naquela cruz era eu e você. Era todo ser humano que já existiu e que ainda vai nascer. Então o Senhor, ele não pecou, ele não tinha pecado. Ele morreu sim, mas ele morreu porque ele assumiu os nossos pecados e ele queria nos salvar. Então ele morreu para nos salvar e ele disse que ele dava a vida dele, ele estava dando a vida dele por nós. Ninguém estava matando Jesus. As pessoas acham que foram os romanos que mataram Jesus ou até os líderes judaicos. Não foi. Eles participaram do evento morte de Jesus. Mas ninguém matou Jesus. Ele deu a sua vida por nós. Mas ele morreu. Só que ele morreu por nós. Então ele morreu pelo nosso pecado. Ele não tinha pecado nele mesmo. Dele mesmo, ele não tinha pecado. Então por isso ele não morreria. Porque, vou repetir, o salário do pecado é a morte. Então nós morremos porque somos pecadores. Mas se Jesus nunca pecou, ele nunca iria morrer. Só que ele deu a vida dele por nós, para poder nos salvar. Entendido até aqui, irmãos? Amém? Então veja só, Jesus morreu no nosso lugar. Mas a palavra do Senhor nos diz, e nós vamos ler aqui agora alguns versículos, que o Senhor Jesus, ele não teve o seu corpo apodrecido. Vamos ler aqui então para confirmar. Coloca aí, Gui, Atos, capítulo 2, do versículo 22 ao 31. Atos 2, do 22 ao 31, nos diz o seguinte. Aqui é o discurso de Pedro, tá, irmãos? Porque aconteceu no dia de Pentecostes, né? Pedro fez um discurso onde ele ganhou 3.000 pessoas para Jesus. E nesse discurso, nós vamos ler apenas do versículo 22 até o 31, nos diz assim, ele falando: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos. Aqui Pedro estava dizendo, vocês o crucificaram, mas não significa que eles tinham poder para matar Jesus.
ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Olhe bem o detalhe aqui, ó. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Por quê? Porque Jesus não tinha pecado, então a morte não podia atingir, né, Jesus, prejudicar Jesus. Ele deu a vida dele. Porque a respeito dele diz Davi. Será que eu pulei um versículo? Não, está certo. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Olha só, aqui Davi está falando num salmo, e o apóstolo Pedro, ele apenas relembrou aquilo que Davi tinha falado. Então ele disse aqui, ó, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Estava falando de Jesus. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um de seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Veja só o que significa esses versículos que nós lemos aqui. Eles fizeram parte do discurso do apóstolo Pedro no dia de Pentecostes. E ele citou aqui o rei Davi, então, que Davi tinha falado no Salmo, que o Senhor Jesus, né, não veria corrupção, o Santo de Deus. Então Davi não usou o nome Jesus, mas usou o Santo de Deus. E nós sabemos que aqui está falando de Jesus, porque Davi não era santo. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, mas ele cometeu pecados como qualquer outro ser humano. Então, quando está falando aqui do santo de Deus, ó, não permitirás que o teu santo veja a corrupção, Davi está se referindo a Jesus. E Pedro citou isso, então, no discurso dele. Aqui, então, nós podemos entender e confirmar que o corpo de Jesus não experimentou corrupção. O que significa isso? Jesus morreu, sim, mas não apodreceu. Amém? Jesus não teve o seu corpo decomposto. Ele não desmanchou a sua carne, não apodreceu. Por que isso? Porque ele não tinha pecado. Então eu quero que você guarde bem isso no teu coração. Qualquer ser humano, quando morre, o corpo já começa a decompor. Em seguida, né? Por isso que tem o tempo determinado para fazer o enterro da pessoa. Que às vezes fica um dia ali, às vezes não dá nem de ficar com o caixão aberto, né? Porque o corpo humano cheira mal. E logo em seguida da morte da pessoa, já começa a cheirar mal. Claro que não em seguida assim, mas provavelmente no mesmo dia já começa a se decompor. Só que o Senhor Jesus ficou 3 dias.
Ele ficou 3 dias no interior da terra. Ele ficou 3 dias no sepulcro e não decompôs. Já era tempo daí para o corpo estar começando a se desmanchar, né? Mas por que que isso não aconteceu? Vou repetir de novo para você guardar bem. Porque Jesus não tinha pecado. O pecado que ele levou na cruz era o meu pecado e o teu pecado. Então ele não tinha pecado em si mesmo, por isso a morte não teve poder sobre ele. Então o corpo dele não apodreceu, o corpo dele não se decompôs. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas não param para prestar atenção, né? Jesus morreu, ressuscitou ao 3º dia, tá, mas em 3 dias o corpo já começa a desmanchar. Nós sabemos que quando Jesus foi devolver a vida para Lázaro, a Marta e a Maria falaram: Senhor, já faz 4 dias que está no sepulcro, já cheira mal. Então nós sabemos que isso acontece com o corpo da pessoa quando morre, mas do Senhor Jesus não, porque ele não pecou. A morte não tinha condições de tocar no corpo dele para apodrecer a carne, porque isso só acontece por causa do pecado. Ficou entendido, irmãos? Amém? Então olha só, guarde bem isso, o corpo de Jesus não se desmanchou. Vamos ler outro versículo. Agora Atos, o mesmo Atos, capítulo 13, versículo 35. 13, 35. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Então aqui é mais um versículo que está confirmando que o corpo de Jesus não viu corrupção, quer dizer, não se desmanchou, não apodreceu. E aqui agora, né, o testemunho de Paulo em Antioquia. Então Paulo também falou a mesma coisa, que o corpo de Jesus não decompôs. Outro versículo, porque eles citaram salmos aqui, então vamos ler o salmo. Salmo 16, 10. Salmo 16, 10. Esse salmo aqui que eles estavam se referindo, porque esse aqui foi Davi que escreveu. E ele estava então fazendo uma profecia a respeito do corpo do Senhor Jesus que não iria apodrecer. Diz assim: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Então, a respeito desse salmo que eles estavam falando nos seus discursos, ou seja, nas suas pregações. Então, o Senhor Jesus, meus amados, ele não teve o seu corpo apodrecido pela morte, tá? Quem sabe, se você nunca tinha pensado nisso, comece a levar em conta agora esse detalhe, porque é muito importante. O Senhor Jesus morreu, mas a morte não tinha poder sobre ele, tanto que ele ao 3º dia ressuscitou. Então ele deu a vida dele, mas ele retomou. Quer dizer, a morte não conseguiu segurar ele, porque não tinha poder sobre ele, porque ele nunca tinha pecado. Por que que o ser humano morre? Por causa do pecado. Como eu falo sempre para vocês, se Adão não tivesse pecado, ninguém morreria. Adão e Eva estariam aqui nesse planeta, junto com todos que nasceram até agora, junto conosco também, não teria morrido, não teria morte. Então, por isso, o pecado de Adão foi tão sério. Às vezes as pessoas pensam:
Pecou, mas Deus é bom, Deus perdoa. Claro que Deus perdoa, mas a consequência do pecado foi muito grave. Porque Deus não tinha planejado a morte para o ser humano. Mas por causa do pecado, a morte entrou na raça humana. Então, olha só. Jesus não teve seu corpo decomposto porque não pecou. Agora vamos então para o segundo detalhe dessa pregação. Desculpe, que eu quero que você preste bastante atenção. Jesus morreu. Mas então, se eu afirmo que Jesus morreu e Ele realmente morreu, e a palavra do Senhor nos afirma isso, então como é que eu estou dizendo hoje para você que Ele não foi sepultado? Né? Como que Jesus não foi sepultado? Olha só o detalhe que eu quero que você observe aqui agora, que foi a leitura que nós fizemos para iniciar a mensagem, que foi Mateus 27, do 62 ao 66, que nos diz aqui como que aconteceu, né, depois que o Senhor Jesus morreu na cruz e foi retirado da cruz. Então diz ali, ó, no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramos-nos de que aquele embusteiro, a maneira que eles chamaram Jesus embusteiro, quer dizer, fazedor de confusão. E Jesus nunca fez isso, né? Mas eles falaram assim, que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, ide guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Então, olha só, eu quero te mostrar, quero te ensinar e te mostrar. Eu já trouxe esse meu... É uma maquete, né, um modelo do sepulcro onde colocaram Jesus. Eu já trouxe no estudo bíblico, eu já mostrei, mas... para as pessoas que não estavam lá, então eu vou mostrar de novo. Olha só, foi o seguinte, Jesus então morreu na cruz, morreu no dia de sexta-feira, né? E o sábado estava prestes a começar, e no sábado o povo judeu não pode fazer nada, a lei, né? Porque eles ainda viviam aqui nessa época, e alguns vivem até hoje, sob a lei. Então eles não poderiam fazer os preparativos do sepultamento naquele dia. Então Jesus foi retirado da cruz e foi colocado num túmulo que era novo. Você já vai entender daqui a pouquinho porque que diz novo. No tempo de Jesus, os sepulcros, eles eram feitos assim, ó, em cavernas, tá? Muitas vezes as pessoas mesmo abriam um buraco nas rochas e montavam ali o sepulcro da família, né? E Jesus foi colocado então num sepulcro que pertencia a José de Arimateia, que era um homem rico. E tinha esse sepulcro novo. E daí Jesus foi retirado da cruz. Eles não tinham tempo então, porque o sábado já ia começar. Eles não tinham tempo de preparar o corpo de Jesus. Eles só enfaixaram, enrolaram Jesus em alguns lençóis e colocaram então no sepulcro. Olha o que eu estou falando para você, colocaram no sepulcro. Eu não estou dizendo que eles sepultaram Jesus,
Então eu volto a afirmar, Jesus nunca foi sepultado. Eles colocaram Jesus, então, eu sei que você não vai conseguir enxergar de longe, mas depois você pode vir olhar se quiser. Esses sepulcros, eles tinham espaços certos para onde ser colocado o corpo da pessoa morta. Então aqui, ó, espera aí que vai ficar mais fácil para mim. Aqui, ó, nesse espacinho aqui, tinha tipo como se fosse tipo uma cama, onde eles colocavam o corpo da pessoa morta. Aqui, ó, tá dando de entender aí, irmãos? Ó, aí depois você vem aqui perto olhar. E eles colocaram então o corpo do Senhor Jesus aqui, e saíram do túmulo, porque eles não poderiam fazer nada naquele dia. Então só deixaram Jesus ali. Quando eles saíram, eles fecharam aqui, ó, a entrada do túmulo, tá? Como que o túmulo era fechado? Era fechado com uma grande pedra, que eles rolavam essa pedra aqui na frente do sepulcro. Tinha tipo um valo, uma canaleta, onde eles rolavam essa pedra para ficar na porta do sepulcro, tá? Que foi o que nós lemos ali, né? E assim, ó, essa pedra que eles colocavam aqui na entrada do sepulcro, ela era muito pesada. Ela pesava 2 toneladas. Essas 2 toneladas ou 2.000 quilos, né? Era muito pesado, então era colocado aqui. E precisava de 20 homens fortes para poder remover essa pedra, tá? Então eles sepultaram, colocaram a pedra, o corpo do Senhor Jesus ficou lá dentro e eles fecharam o túmulo então. Aí, como nós lemos ali, que os judeus, os líderes judeus falaram o seguinte para Pilatos: nos dê uma guarda para que nós coloquemos os soldados a vigiar, porque senão os discípulos dele vão vir, vão retirar a pedra, vão pegar o corpo e vão dizer que ele ressuscitou, e daí vai ser pior do que enquanto ele estava vivo. Aí Pilatos ordenou e mandou os soldados para lá. E não eram apenas 2 soldados, eram 4 soldados em duas guardas, tá? Então veja só, e além disso, os romanos colocaram selo nessa pedra. Como assim? Os selos da época dos tempos bíblicos eram feitos com cera, e em seguida vinha o carimbo da autoridade que estava selando, dando aquela ordem. Então eles selaram do lado esquerdo e do lado direito a pedra. Eles colocaram selos dos 2 lados da pedra. Para quê? Para dizer, aqui ninguém pode mexer. E a lei romana da época era, quem violar este selo vai ser crucificado. Então ninguém poderia tirar esse selo, porque senão o Império Romano, o castigo para a pessoa que removesse aquele selo, tá, que era com cera ou argila, colocava assim, carimbava o anel do imperador ali, ficava registrado, aqui está proibido mexer. Então, estava selado. Ninguém podia mexer ali. E o corpo do Senhor Jesus estava lá dentro, então, nesse espaço ali, que era reservado para o corpo da pessoa morta.
Agora veja só, se eu falei para você que Jesus não foi sepultado, como que pode se o corpo dele estava ali dentro do sepulcro? Porque na realidade, irmãos, assim ó, nós precisamos entender que a cultura judaica era diferente da nossa hoje. Então, o sepultamento do judeu, nós precisamos entender que é diferente dos costumes que nós temos hoje. Por quê? Porque veja só, a pessoa morria, os familiares enrolavam o corpo em lençóis. Primeiro, assim, ó, o povo judeu, eles tinham muito cuidado e muito respeito, eles davam dignidade ao corpo do morto. Então eles pegavam o corpo, lavavam o corpo, penteavam o cabelo, passavam perfume e óleo no corpo da pessoa e depois envolviam então em bandagens ou em lençóis. E daí colocavam naquele espaço ali que eu te mostrei. E essa pessoa então ficava ali por 1 ano. Tá? Por 1 ano, o corpo da pessoa morta ficava ali deitado naquele espaço. 1 ano. O que é que acontecia depois de 1 ano? O filho mais velho, por exemplo, se fosse os pais, né? O filho mais velho ou a pessoa mais velha que estivesse sendo responsável pela família daquela pessoa morta que estava colocada ali, vinha, abria aqui, tirava a pedra, entrava no sepulcro, pegava os ossos do morto e colocava dentro de uma caixa de pedra também. Essa caixa era chamada de ossário ou ossuário. Por que que eles faziam isso? Porque só nesse momento é que a pessoa ia ser sepultada. Enquanto não chegasse esse 1 ano que a pessoa estava lá, não tinha acontecido o sepultamento. Estão entendendo, irmãos? Então, depois de 1 ano que a pessoa já estava colocada lá, a família fazia tudo isso. E aí então diziam, agora essa pessoa está sepultada. E essas caixas então, chamadas de ossário ou ossuário, elas eram de pedra e ficavam aí guardadas aqui dentro desse sepulcro. Colocavam nesses espaços, né, vazios ali. E quando morria alguma outra pessoa da família ou que eles quisessem ceder o túmulo para alguém, a mesma coisa era feita. Colocava ali, ficava 1 ano, depois era retirado os ossos, colocado nessa caixa e guardado ali. Então lembram que eu falei que Jesus foi crucificado, colocado aqui num sepulcro novo? Porque ninguém tinha participado ainda, ninguém tinha sido colocado ainda no sepulcro onde Jesus foi. Era novo, não tinha nenhum morto ali ainda. E essas caixas, elas eram do tamanho do osso fêmur. Nós sabemos que o fêmur é o maior osso do nosso corpo, né, irmãos? Que é aqui, né, o osso da coxa. Então essas caixas, elas tinham o tamanho do osso fêmur. Então, para nós imaginarmos o tamanho, uma pessoa que tem 1,80 m, hoje é o que a ciência fala, que o comprimento do fêmur é de 50 centímetros. Então, mais ou menos 50, ou 51, 52 centímetros, essas caixas eram colocadas ali, daí todos os ossos, o crânio, todos os outros ossos do corpo e guardadas. E daí eram guardadas aqui nessa outra parte do túmulo, tá? Então aí sim acontecia o sepultamento. Então, para uma pessoa judia, ser sepultada era só depois de 1 ano. E o que aconteceu com Jesus?
Nós vimos que ele foi colocado rapidamente dentro do sepulcro, enrolado, não teve o seu corpo preparado como o costume deles. Foi colocado ali rapidamente, fecharam a boca, a entrada do túmulo e saíram, foram embora, porque a lei não permitia que eles ficassem fazendo ali as coisas que eles tinham o costume de fazer. Então, no domingo, bem cedinho, vieram as mulheres para preparar o corpo de Jesus. Mas olhe bem o detalhe, a Bíblia nos fala, eu não vou estar lendo, mas você conhece a história, aqui no versículo, no capítulo 28 de Mateus, continua falando e fala ali das mulheres. Então as mulheres vieram para preparar o corpo de Jesus, porque aí o sábado já tinha passado. E elas vinham com uma preocupação. Que preocupação era que elas tinham? De remover a pedra. Como que elas iriam remover essa pedra para poder entrar no sepulcro, pegar o corpo de Jesus e preparar o corpo para ali o corpo ficar um ano inteiro? Só que aqui o exemplo das mulheres faz a gente entender assim, às vezes a gente se preocupa sem necessidade. E isso acontece com todo mundo. Quantas são as vezes que a gente se preocupa com coisas que não deveria se preocupar? Aqui, o que aconteceu com as mulheres, quem eram essas mulheres? Era Maria Madalena, era Maria, a mãe de Jesus, era outra Maria, tia de Jesus, era Joana. Então, no total, eram 10 mulheres que foram ao sepulcro preparar o corpo de Jesus no domingo de manhã. Mas elas estavam indo, e podemos imaginar a cena, provavelmente elas estavam falando, como que nós vamos remover a pedra? Como que nós vamos tirar se tem o selo romano? Como que nós vamos fazer? Então a preocupação delas. Mas elas não faziam ideia de que quando elas chegassem lá, a pedra já estava removida, o túmulo já estava aberto e o Senhor Jesus já tinha ressuscitado. Então olha só, preocupações que às vezes a gente tem, mas que Deus que sabe as coisas à nossa frente, não quer que a gente tenha. O que está te preocupando hoje que às vezes você diz, eu não sei como é que eu vou fazer, mas Deus sabe. Então é só entregar na mão de Deus. Deus sabe o que faz. Ele conhece o nosso amanhã. Então as mulheres estavam muito preocupadas com a pedra, porque elas eram em 10 mulheres, mas elas não tinham força suficiente para remover uma pedra de 2.000 quilos. Os soldados não iriam ajudar elas. Então elas estavam preocupadas, mas foi uma preocupação desnecessária, porque Deus já havia providenciado para elas, sendo que elas nem precisaram ungir o corpo de Jesus, porque ele já tinha ressuscitado. Então olhe só o detalhe. Jesus estava ali dentro, mas a palavra do Senhor nos diz que houve, nas primeiras horas da manhã de domingo, um terremoto. E veio um anjo do céu e removeu a pedra. E se sentou sobre a pedra. Imagine a cena, As mulheres preocupadas porque não tinham força para tirar isso aqui. Os soldados não iam permitir. O selo romano estava ali. Se elas fizessem isso, elas iam correr o risco de ser crucificadas. Então a preocupação era grande. Mas o amor que elas tinham por Jesus fez com que elas fossem. Elas foram lá. Elas foram, sem saber o que ia acontecer, sem saber como que elas iriam remover a pedra, mas elas foram. Então o amor por Jesus. E aí nós pensamos, e nós hoje estamos tendo esse amor por Jesus? Será que nós estamos removendo a pedra? O que está removendo a pedra, irmãos? Quem que remove a pedra para nós? É Jesus. É Jesus quem remove a pedra. Então olhe só, conforme, quero que você guarde bem isso, por isso eu vou repetir. Quando elas vieram então no sepulcro, a ideia delas era, vamos
preparar o corpo de Jesus, lavar o corpo de Jesus, pentear o cabelo de Jesus, passar óleo, passar perfume, enrolar e deixar ele por 1 ano ali. Para depois de 1 ano, então, fazer o sepultamento, que era tirar os ossos e pôr na caixa. Mas quando elas chegaram e viram que não tinha mais corpo nenhum ali, elas começaram a entender aquilo que Jesus falava para eles, para os discípulos e para elas. Ao 3º dia o Filho do Homem vai ressuscitar. Então aí elas entenderam. Mas aquela emoção, veja só, quando Jesus apareceu daí para Maria Madalena, ela ficou tão feliz, parece uma criança quando está realizando um sonho, que ela queria abraçar Jesus, ela queria pegar Jesus. E o que é que Jesus disse? Maria, não me toque. Ainda não, porque eu ainda não subi para o Pai. Mas ela queria abraçar, ela queria pegar Jesus. Então esse foi o amor que fez com que elas fossem no sepulcro, mesmo sem entender como que elas iriam conseguir entrar lá. Mas chegaram, viram a pedra removida, viram que Jesus já não estava mais lá. Então um milagre aconteceu. Aí você pode dizer assim, mas pastor, o que isso tem a ver para mim hoje, saber que Jesus não foi sepultado? Então olha só, Jesus não foi sepultado, irmãos. Ele foi deixado no sepulcro, os 3 dias que ele estava no interior da terra, como a Bíblia nos fala. Mas ele não foi sepultado, porque sepultado seria só depois de 1 ano. Lembram daquela passagem que está em Lucas capítulo 9, versículo 57, que Jesus está chamando alguns para servirem ele, e um dos moços diz assim, Senhor, eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu sepultar meu pai. E aí o que é que Jesus respondeu para ele? Deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Lembram desse texto? Amém? Então o que aconteceu ali? Ali estava mostrando realmente esse costume judaico. O pai desse moço, às vezes poderia nem ter morrido ainda, mas ele falou para Jesus, deixe primeiro meu pai morrer, daí eu coloco ele no sepulcro, depois de 1 ano eu retiro os ossos, aí ele é sepultado, depois eu vou te seguir. Mas Jesus disse, não, quem quer me seguir tem que ser agora. Deixe os mortos sepultar os seus mortos. Quer dizer, venha, siga-me. O que vai acontecer com os mortos não importa, né? No sentido aqui do texto que Jesus estava falando. Mas então, olha só, a palavra sepultamento está aqui na Bíblia, como aqui mesmo, ó, eu estou com a Bíblia aberta em Mateus 27, 57, está dizendo, o sepultamento de Jesus. Só que pela tradução que chega até nós, a Bíblia, usaram a palavra sepultamento. Mas esse sepultamento aqui é no sentido de Jesus foi colocado no sepulcro, mas ele não foi sepultado, porque o sepultamento seria só depois de 1 ano. E aquilo que falamos antes, então o corpo dele não apodreceu, porque a morte não tinha poder sobre a vida dele. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então guarde esse detalhe, que às vezes é uma coisa que as pessoas não param para pensar. O corpo de Jesus não apodreceu, e ele também não foi sepultado. Tá, irmãos? Por quê? Porque ele nunca pecou, a morte não teve poder para decompor o corpo dele, e nem para mantê-lo dentro do sepulcro. Então ele ressuscitou. Ele ressuscitou, ele está vivo e ele vai voltar. Então o único que venceu a morte foi Jesus. E por isso então que para nós às vezes você diz assim, a vida tá difícil, né? Eu acho que não está fácil para ninguém. Mas nós temos que lembrar o seguinte, nem a morte venceu Jesus. Ele está conosco. Então se ele está conosco, não tema nem a morte, meu irmão. Não tema. Os problemas vêm? Com certeza. As dificuldades vêm? Com certeza. Mas a vida não é aqui para sempre. Nós vamos para a eternidade. E lá na eternidade, então, nós veremos
o rosto do nosso amado Jesus que ressuscitou. Então não tema. Olha só, ele não ficou preso no sepulcro, nem a morte teve poder para segurar ele. Ele é o Todo-Poderoso. O que você está passando nesse dia, nesse momento, que está fazendo, quem sabe, você ficar nervoso ou nervosa, e não se culpe por isso, porque todo mundo passa por isso. Mas entregue a tua preocupação para Ele. Ele tem poder. Ele vai te ajudar. Se Ele não fosse nos ajudar, Ele não teria nem morrido por nós. Mas Ele morreu por nós. Mas lembrem do detalhe. Jesus morreu, mas o seu corpo não sofreu corrupção. O que significa isso? Não se decompôs. Porque Ele não tinha pecado. Então, como Ele nunca pecou, Ele venceu a morte. E Ele não foi sepultado. Porque às vezes as pessoas pensam, morreu, foi sepultado. Não. Tanto que hoje, se você for lá em Israel, você vai ver o túmulo vazio. Porque Ele saiu daqui. A pedra foi removida. Precisava de 20 homens fortes para remover a pedra. As mulheres estavam preocupadas com isso, mas o anjo já tinha removido. E sentou em cima da pedra como quem diz, isso aqui não é nada para mim. Um anjo falando isso, então imagine o próprio Jesus. O próprio Deus. Então não existe problema maior que o nosso Jesus. Confie nele, entregue tua vida para Ele. Ele é o único que venceu a morte. E mesmo que nós venhamos a morrer antes do arrebatamento, se nós chegarmos a morrer antes de Jesus vir buscar a sua igreja, nós vamos estar seguros com Ele. Por quê? Porque Ele ressuscitou e nos deu vida eterna. Então nós temos certeza da vida eterna. Amém? Entregue tuas preocupações para o Senhor, entregue todo o teu cuidado para o Senhor. Ele está vivo e nunca mais vai morrer. E tem um detalhe, não pense que Ele não te conhece, não pense que Ele não vê teu sofrimento. Ele está bem pertinho de você. Ele conhece toda a tua vida. Amém? Você foi abençoado com essa palavra? Amém? Então guarde bem isso no teu coração. O Senhor Jesus não teve o seu corpo decomposto, não apodreceu, e Ele não foi sepultado. Ele morreu sim, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Amém?